Olá, você profissional da área de nutrição, hoje minha conversa é com você, profissional que busca e procura a individualização e o tratamento, ou melhor, a prescrição personalizada. Meu nome é Patrícia França, sou farmacêutica, bioquímica e hoje eu venho bater um papo com vocês, na realidade com você, aluno, profissional que deseja se aprofundar no universo da prescrição personalizada. E quando nós falamos de processo de personalização, nós sabemos que hoje o tratamento, o seu paciente em especial, busca um tratamento individualizado, busca um tratamento específico para ele. Então, na verdade, o que seria personalizar? Personalizar nada mais é do que solucionar problemas farmacoterapêuticos através do preparo de medicamentos específicos e diferenciados, ou seja, o tratamento, o medicamento individualizado, com o objetivo de atender às necessidades do paciente, contribuindo assim para a aderência ao tratamento medicamentoso e para a obtenção de um desempenho desejado desse tratamento, dessa prevenção, desse suplemento, enfim, não importa. O paciente hoje busca melhor qualidade de vida, ele busca viver mais, ele busca viver melhor. E para isso ele busca um profissional que saiba atender às necessidades dele. E para tanto nós precisamos fazer nada mais do que um tratamento ou uma prescrição ou um atendimento personalizado. E quando nós falamos de personalização, nós perguntamos qual a importância dessa personalização. Por que personalizar? Porque nós somos indivíduos únicos e mesmo dentro de uma população onde as mesmas pessoas fazem uso de uma medicação igual, nós sabemos que cada um vai responder de uma única forma. Por isso que personalizar significa individualizar. Será que a mesma terapêutica, será que a mesma prescrição vai atender a necessidade de todo mundo? O que a gente vê na prática é que obviamente não. Então, às vezes, numa mesma população, nós vamos ter, numa mesma prescrição, pacientes que têm medicamentos que são tóxicos para eles naquela mesma dosagem. E, por outro lado, nós temos que essa mesma população vão ter medicamentos que não fizeram o efeito tóxico e atenderam às suas necessidades terapêuticas. Nós também vamos ter aqueles que vão responder de uma forma muito mais rápida e vamos ter também aqueles que, pelo seu metabolismo próprio e único, vai atender de uma forma diferente da população anterior. Então, a medicina personalizada, a nutrição personalizada, a prescrição personalizada, ela é diferentes pacientes para diferentes tratamentos. É basicamente isso que nós observamos, é basicamente isso que o paciente busca hoje. E aí, a pergunta que se faz é: aonde entra a fitoterapia dentro dessa personalização? A fitoterapia sempre vai ser um grande aliado, um grande coadjuvante para aquele paciente que busca soluções para os seus problemas. Muitas das vezes, esse paciente, dentro da área nutricional, ele vai sempre vindo de uma indicação de um profissional médico que vai buscar uma orientação. Obviamente que esse paciente pode, muitas vezes, ir em busca de um profissional da nutrição para melhorar a sua alimentação, para melhorar a sua efetividade em algum tipo de atividade física que ele venha fazendo, ou também melhorar a forma de enxergar os nutrientes que ele faz consumo diariamente. E nada melhor do que o profissional da nutrição para fazer isso. E muitas das vezes os fitoterápicos podem sim trabalhar nessa individualização, podem sim colaborar e muito com esse objetivo do paciente. E o que seria então a fitoterapia? A fitoterapia nada mais é do que uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. E quando se fala em substâncias ativas isoladas, nós estamos falando daquelas que são características de um fitoterápico. Por exemplo, o chá verde. Quando vocês fazem uso ou a indicação do chá verde para os seus pacientes, vocês sabem muito bem, você profissional prescritor em especial sabe muito bem que você não pode prescrever catequina do chá verde, você tem que prescrever o chá verde. A Camellia sinensis, melhor dizendo, que é o fitoterápico que diz respeito a
composição que tem não só as catequinas, como também outros polifenóis presentes dentro da camélia. E a fitoterapia vem, dessa maneira, trabalhar como uma grande, né, aliada dentro do seu arsenal, né, digamos, preventivo junto ao seu paciente. E o fitoterápico nada mais será do que um produto obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas vegetais, ativas vegetais, caracterizada pelo seu conhecimento de eficácia e dos riscos do seu uso. Então, via de regra, você, profissional da nutrição, sabe que você pode fazer o uso da fitoterapia desde que você tenha evidências científicas, desde que você tenha respaldo científico, e aí sim você vai poder fazer o uso de forma tranquila e, lógico, nunca esquecer das legislações pertinentes à sua área, principalmente no que diz respeito à Anvisa, a Vigilância Sanitária, e também ao seu conselho específico. E, basicamente, já que é profissional da nutrição, nós estamos falando do Conselho Federal de Nutrição também. E por que a fitoterapia ganhou esse interesse? Já de muitos anos atrás, né, de muitos anos atrás mesmo, nós estamos falando de muitos anos, a fitoterapia sempre foi utilizada na forma de chás medicinais, com bons benefícios de cura. E o mercado fitoterápico mundial cresceu muito. Esses dados que eu estou apresentando para vocês, nada mais são do que um índice, né, um levantamento feito em 2011, que vocês reparem, é um mercado que abrange, em média, 26 bilhões de dólares, né, dentro do contexto mundial, onde cada país tem a sua representatividade, e a América Latina, com seus 5%, mas já abocanha uma grande parcela aí de interesse e de uso, de reconhecimento e de eficácia terapêutica no que se diz respeito à fitoterapia. E é por isso que não só, né, as indústrias farmacêuticas se movimentam em lançar vários produtos com fitoterápicos, como também a farmácia de manipulação, que é de fato quem faz a maioria das formulações personalizadas, tem esse interesse em trazer cada vez mais, né, via distribuidoras, os insumos que irão atender às necessidades da população de uma maneira geral, seja como antihipertensivo, seja como antidiabético e seja também para melhorar a qualidade de vida de pacientes que já estão principalmente acamados. Nós estamos falando dos pacientes idosos, nós estamos falando em pacientes que estão na oncologia e em diversas áreas os fitoterápicos aí demonstram a sua eficácia, o seu benefício e não só isso, um grande aliado de uma maneira geral. E se nós fôssemos observar, né, caminhando um pouco aqui para o outro slide, nós percebemos que entre 2013 e 2015, nós tivemos uma busca de mais ou menos um crescimento de 161% acerca da fitoterapia. Nós estamos falando de um belo crescimento, ou seja, em 2 anos, a busca pelos tratamentos naturais, né, por alternativas fitoterápicas, cresceram 161%, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. E há 3 anos, cerca de 6 mil pessoas procuraram alguma farmácia de atenção básica para receber os insumos no ano passado, né, no ano que se baseou essa pesquisa, que foi em 2016, ou seja, em 2015, pelo menos, muitas das pessoas, né, pelo menos metade da população, né, desse estudo abrangente entre 2013 e 2015, buscaram informações, buscaram ajuda, buscaram ter um acesso melhor, ou seja, alternativa ao seu tratamento base com a fitoterapia, né? E essa procura passou para quase 16 mil, olha só, tamanha a expressão da fitoterapia na população. Cerca de 3.250 estabelecimentos de 930 municípios brasileiros oferecem produtos com base fitoterápica. E os investimentos não param. Desde 2012, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde investiu mais de 30 milhões em 78 projetos de plantas medicinais e fitoterápicos no âmbito, né, do Sistema Único de Saúde. Então, só para vocês terem uma pequena noção
do quanto esse mercado cresceu, vem crescendo e futuramente crescerá muito mais. Até porque hoje a gente sabe que há uma movimentação muito grande por parte dos próprios fornecedores de insumos, né, fitoterápicos, de insumos de plantas medicinais e drogas vegetais para as farmácias disponibilizarem esses recursos e, juntamente aos prescritores, tornarem acessível a toda a população. Obviamente que a forma extrativa mudou bastante, mas o que a gente sabe é que a qualidade desses insumos também melhorou e muito, o que faz com que cada vez mais essa garantia da qualidade com insumos, né, fitoterápicos seja garantida ano após ano. E aqui, para começar só a ilustrar para vocês o que é o fitoterápico, o que é a fitoterapia dentro, né, da prática clínica de vocês, como um grande aliado a algumas doenças crônicas não transmissíveis, e dentre elas aqui nós estamos falando do Berberis vulgaris, que é marcador, né, um fitoterápico, cujo marcador é a berberina, que é um alcaloide do tipo isoquinolina, e extraída de plantas da espécie Berberis vulgaris, pertencentes à família da Berberidaceae. Possui um grande espectro de aplicações clínicas e, obviamente, no passado, né, as primeiras utilizações da berberina, né, da Berberis vulgaris, era no tratamento de diarreias bacterianas, infecções parasitárias intestinais, doenças cardiovasculares e inflamatórias. E a berberina, então, começou-se a ser utilizada, né, para tratamento do diabetes do tipo 2, principalmente na China, na década de 80. Percebeu-se que, então, ao se fazer uso da Berberis vulgaris, os pacientes tinham uma melhora no seu quadro de diabetes. E isso era o quê? Baixando a glicemia, né, fazendo uma atividade hipoglicemiante. E a partir daí, os estudos com a berberina não pararam. E desde então, não só ensaios clínicos, né, normalmente a gente sempre pensa em fitoterápico com ensaios clínicos, né, em animais, mas não. A berberina, Berberis vulgaris, vem crescendo em estudos clínicos em humanos e muitas vezes até em comparação com drogas clássicas que são utilizadas para o tratamento do diabetes tipo 2, como, por exemplo, a metformina. Existe já um estudo bem bonito que fala da berberina em comparação à metformina e demonstrando, inclusive, a berberina tendo uma atividade farmacológica superior à metformina na hipoglicemia. Né? As dosagens que normalmente se utilizam na Berberis vulgaris vão de 250 até 1.500 miligramas. E normalmente os estudos vêm mostrando que a gente pode fazer a utilização da berberina de 500 miligramas de 8 em 8 horas, com o benefício de não apresentar nessa dosagem, pelo menos, muitos dos pacientes que foram observados nos estudos não apresentavam os efeitos adversos que a metformina apresenta, como, por exemplo, a diarreia. E não só isso, no diabetes tipo 2, a berberina 500 miligramas por dia também ajuda na inibição da perda óssea, que é um risco muito comum e associado às polipioglitazonas e às rosiglitazonas, uma categoria farmacológica que muitos médicos também utilizam para os pacientes diabéticos. Então, reparem vocês, né, você, profissional da nutrição, o quanto a berberina, né, vinda da Berberis vulgaris, pode ser útil como um grande aliado no tratamento daquele paciente encaminhado para você, ou aquele paciente que vai buscar um ajuste na sua dieta, mas que ele não consegue baixar essa glicemia. E às vezes vocês, mesmo ajustando a dieta, mesmo adequando o estilo de vida desse paciente, ele ainda apresenta dificuldades em reduzir a quantidade da sua glicemia, tá ok? Então, a berberina, vinda da Berberis vulgaris, vindo aí como um grande aliado para os pacientes diabéticos tipo 2. E só para ilustrar o que eu estou falando, esse é um artigo do International Journal of Endocrinology, um artigo de uma revista de alta relevância e importante, que mostra justamente o benefício da berberina em diferentes atividades farmacológicas. Se a gente puder observar, a gente começa a verificar que ela tem uma atividade antioxidante,
ela também tem uma atividade na enzima que inibe a absorção intestinal de glicose, que é a alfa-glicosidase. Ela também tem uma importante ação na GLP-1, melhorando, né, diminuindo essa resistência insulínica também. Ela também tem atividade principalmente na cascata, né, anti-inflamatória, diminuindo ainda assim os marcadores, ou seja, as substâncias anti-inflamatórias como TNA-alfa e interleucina 6, que também colaboram para o processo inflamatório tanto da síndrome metabólica como de outras doenças crônicas não transmissíveis. Nós temos também a participação dela nos PPARs, principalmente no PPAR-gama, que está relacionada à homeostasia da glicose e também dos lipídios, enfim, uma série de mecanismos farmacológicos e metabólicos que a berberina, que é um marcador encontrado na Berberis vulgaris, pode fazer em benefício do seu paciente, tá ok? E aí nós temos aqui um outro estudo que também fala sobre essa mesma atividade da berberina nos marcadores inflamatórios, tanto no perfil lipídico, como também no metabolismo glicêmico, né, no metabolismo da glicose de uma maneira geral. E, obviamente, vocês, né, como nutricionistas profissionais da área da nutrição, vão poder fazer o uso da Berberis vulgaris como um coadjuvante, um grande aliado para esses pacientes diabéticos tipo 2, e não só esses pacientes, né? Vamos pensar naqueles pacientes que também têm síndrome metabólica. E aqui, olha, só para vocês entenderem, é um outro artigo de 2018 que fala justamente da potencialidade terapêutica da berberina na síndrome metabólica e também no tecido adiposo marrom e na regulação, né, desse metabolismo de uma maneira geral. E aqui são as rotas e os tipos de substâncias encontradas na Berberis vulgaris e que tem a responsabilidade farmacológica dentro deste contexto. E aqui, apenas para vocês terem uma noção do quanto a berberina é capaz de atuar no processo inflamatório que nós mencionamos anteriormente. Então, além dela atuar na biogênese mitocondrial via ativação do AMPK e proteína GC1-alfa, nós temos também a atividade anti-inflamatória dela e contribuindo não só para isso, inibindo, né, a diferenciação dos pré-adipócitos em adipócitos maduros, nós temos ainda a atividade anti-inflamatória e termogênica da berberina, contribuindo principalmente para aquele paciente obeso que busca melhor, né, resposta clínica para aquela gordura visceral, para a síndrome metabólica de uma maneira geral. Então, ele também vai ter um benefício aí na sua biogênese mitocondrial. E aí nós temos que, resumidamente, o artigo atua, né, e fala na conversão, né, que a berberina tem uma grande atuação na conversão do tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom via a sinalização dos marcadores expressivos para isso, que são o AMPK e a proteína GC1-alfa. E aqui tem um outro artigo que fala justamente, esse mesmo artigo sinaliza a rota, né, da berberina como potencial terapêutico na síndrome metabólica, como foi falado anteriormente. De fato, o que ele ilustra aqui? Que a berberina nada mais faz do que ativar a MPK, que irá aumentar, então, a translocação da GLUT4, né, como vocês estão vendo ali, que nada mais é, né, que ela pega a berberina ativa MPK, né, e aumenta essa translocação da GLUT4, da membrana celular, e aí vai promover, então, maior captação de glicose e, consequentemente, essa captação vai promover uma redução da resistência insulínica. Então, olha o benefício que a berberina, um mero fitoterápico, né, tem de amplitude para ajudar esse paciente que se encontra com síndrome metabólica. E nós temos aqui, apenas para vocês terem também uma outra forma de comparar, um outro artigo de 2006 que fala também do benefício da berberina como uma substância, né, um marcador, um fitoterápico hipolipemiante. E olha que interessante, não só a berberina ajuda no controle do VLDL colesterol, né, que a gente percebe justamente o seu benefício, como também, né, a sua capacidade, né, de responder na atividade do HDL, né, que também é um marcador protetivo,
né, um controle, né, laboratorial protetivo, e nós temos também o éster de colesterol, onde ela também se faz de extrema importância, e também nos triglicerídeos. Então, se a gente for pensar, ela tem um benefício extremamente grande em todo o processo de dislipidemia. E mais, na esteatose hepática, quando a gente olha aqui, né, nos ácidos graxos hepáticos, né, a inibição da formação deles. E a gente sabe que a esteatose hepática é uma das doenças crônicas não transmissíveis que mais vem crescendo na modernidade. Esse outro artigo também mostra a melhora, né, da berberina na sensibilidade à insulina, né, a sua importância em melhorar a sensibilidade à insulina. E olha que interessante, quando a gente começa de fato a observar a utilização da berberina para isso, a gente repara o quanto ela altera, né, partindo-se do que era antes e indo para depois do tratamento, né? E não só isso, a adiponectina, olha o quanto ela também tem uma atividade importante nesse marcador de um dos marcadores, né, uma das substâncias que a gente também analisa bastante no processo de obesidade. E não só isso, na relação adiptina, leptina e adiponectina, me perdoem. E aqui também, se nós olharmos o índice Roma, olha o quanto ela beneficia os pacientes. Então, Berberis vulgaris, né, cujo marcador é a berberina, se mostrando aí como um grande aliado terapêutico na síndrome metabólica. E esse também é um outro artigo, reparem, né, você aluno, você profissional da nutrição que hoje está nos assistindo, o quanto um único fitoterápico apresenta inúmeras evidências científicas baseadas em estudos duplo cego, randomizados e controlados, e também em comparação com drogas sintéticas, dentro do arsenal terapêutico, né, que você pode fazer uso, você pode prescrever enquanto profissional, né, especializado, né, profissional habilitado para isso, e o quanto o paciente, né, que vai se beneficiar com essa sua prescrição individualizada. E aqui, nesse outro artigo, mostra justamente, né, uma monoterapia comparando, né, metformina e berberina e demonstrando o quanto justamente a berberina tem um benefício até mais, né, superior às vezes do que a própria metformina em parâmetros glicêmicos, né? Então vocês reparem não só na própria pós-PRAND, né, como também no monitoramento dessa insulina ao longo do dia, dessa glicemia ao longo do dia, a berberina, vinda da Berberis vulgaris, tendo um grande benefício e um grande, né, como a gente diz aí, um arsenal, né, que você pode utilizar como um grande coadjuvante aliado à sua dieta, aliado a uma mudança do estilo de vida, obviamente, deste paciente de uma maneira geral. Então, de forma resumida, o que a gente pode encontrar na Berberis vulgaris? Nada mais do que um estímulo, né? Estimula a absorção da glicose para o interior dessas células, melhora a sensibilidade à insulina, reduz a produção de glicose no fígado e inibe a gliconeogênese no fígado, além de modular a função da leptina e da adiponectina. Então, veja o quanto um único fitoterápico pode beneficiar, por exemplo, o paciente que sofre de síndrome metabólica e também de diabetes mellitus tipo 2. E agora eu trouxe para vocês o hibiscus sabedarifa, que tem fonte de polifenóis, vitamina C, ácidos orgânicos, beta-citosterol e outras substâncias que fazem desse fitoterápico um grande inibidor da enzima conversora de angiotensina. E não só isso, um bloqueador potente dos canais de cálcio. Justamente um grande fitoterápico que vocês podem fazer uso como coadjuvante em pacientes hipertensos. Então, via de regra, normalmente o paciente hipertenso vai para vocês para um ajuste dietético. E eu sempre digo que quando existe aquele tratamento multidisciplinar com esse paciente, o médico, via de regra, ele sempre tem um nutricionista dentro da sua plataforma, também tem uma farmácia de manipulação da sua confiança e, via de regra, vocês, enquanto profissionais da nutrição, podem abrir mão deste grande aliado que é o hibiscus sabedarifa como um antihipertensivo potente. E não só isso, estudos mostram, inclusive, que ele tem uma atividade igual
ou semelhante ao lisinopril e ao captopril. E normalmente a gente tem a possibilidade de utilização tanto na forma de extrato seco, como 100 a 400 miligramas, de 1 até 3 vezes ao dia, e antes, né, das principais refeições, essa é uma das indicações importantes que a gente sempre ressalva, e também na forma de extrato seco solúvel, onde, via de regra, pode se dissolver em média 2 a 6 gramas, que equivalem aproximadamente a 1 colher de sobremesa em 200 ml de água. O pó, normalmente, também pode ser feito a utilização, com a concentração de 100 a 100 miligramas de 1 até 3 vezes ao dia, antes das principais refeições também. E reparem vocês que eu tive o cuidado de colocar também algumas referências onde vocês vão poder se aprofundar acerca tanto da atividade farmacológica do hibiscus sabidarifa, como também das suas formas de utilização. E aqui eu trouxe para vocês, apenas para vocês terem uma noção, porque como nós falamos inicialmente, tudo aquilo que vocês fazem uso é muito importante que se tenha evidência científica para nos direcionar na prática diária. E aí está um artigo de uma revista, né, de hipertensão de alta relevância que demonstra justamente a utilização do hibiscus sabidarifa na hipertensão arterial em pacientes com diabetes tipo 2. E reparem vocês que o tratamento, né, a observação desse estudo foi abordado durante 1 mês de tratamento, e o que a gente pôde perceber, né, na amostragem de 60 pacientes que foram avaliados, é que, de fato, o hibiscus sabidarifa tem uma grande resposta, tanto na utilização, né, dele como substância antihipertensiva, quando a gente repara de uma maneira geral, olha o quanto ele muda em 15 dias de tratamento, né, na pressão sistólica, na pressão diastólica de uma maneira geral, né, ele não teve uma mudança, pelo contrário, quando a gente começa a pensar aqui em 15 dias, na diastólica ele teve uma pequena elevação, o que, de fato, a nível de farmacoterapia, o que nos importa também é a elevação, né, não só a redução na sistólica, mas também ao longo do tratamento, o quanto se comporta a pressão diastólica. E reparem, de uma maneira geral, que em 30 dias de tratamento, o quanto, né, se tem um benefício na alteração, tanto na pressão sistólica, quanto uma pequena alteração, ok, na pressão diastólica. Mas, de uma maneira geral, a pressão arterial, num contexto geral, mudou e muito. Reparem vocês aqui, partindo-se de um basal para um final, o quanto nós tivemos de benefício com a utilização única e exclusivamente do extrato do hibiscus sabidarifa. Tá, ok? E aqui ele também mostra, mas a gente vê que tem uma pequena variação, o que não é o foco do estudo, na perda de peso. E, obviamente, a gente sabe que a nossa preocupação em paciente hipertenso é fazer realmente o controle dessa pressão arterial. E aí, sim, o estudo ganha grande importância, porque, de fato, atingiu o seu objetivo. Aqui, um outro estudo, também de uma revista, né, importante, de grande relevância, de 2015, que mostra justamente o extrato, né, do hibiscus sabidarifa comparado com o captopril, que também é uma droga antihipertensiva, e aqui a dose foi utilizada, né, 12,5 miligramas, né, a amostragem foi com 20 pacientes, né, hipertensos, e que já estavam fazendo uso, né, foram colocados para fazer o uso de captopril, 12,5 miligramas, 2 vezes ao dia, com o hibiscus sabidarifa também 500 miligramas 2 vezes ao dia. E o que se percebeu, né, ao longo de 6 semanas de tratamento? Uma variação da pressão arterial, né, nos pacientes que fizeram uso, né, do extrato de hibiscus sabidarifa de 13 milímetros de mercúrio em comparação a apenas 7 milímetros de mercúrio na pressão arterial dos pacientes. Então, reparem que nesse estudo em especial, os pacientes que fizeram o uso do hibiscus sabidarifa tiveram um benefício maior do que os que estavam fazendo a utilização do captopril, que é um medicamento sintético para a hipertensão arterial. E reparem aqui que eu trouxe para vocês, apenas para vocês terem, né,
a visão, a percepção de realmente do estudo, o que aconteceu, o quanto ele mudou, ou seja, 13,4 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 5,8 na pressão diastólica, né, dos pacientes que fizeram o uso do hibisco sabidarifa. Obviamente que o estudo também mostrou a variação de 7 milímetros apenas na pressão sistólica, né, dos pacientes que fizeram o uso do captopril. Como essa é uma palestra que tem uma curta, né, duração e que, obviamente, para vocês terem um conhecimento mais aprofundado, uma pós-graduação se torna muito necessária, eu coloquei apenas a amostragem, né, o resultado do hibisco sabidarifa, mas vocês têm aí o link, né, ou a referência que vocês podem, então, acessar, e aí sim vocês terão acesso a todo o estudo, um belo estudo, por sinal, sobre o tratamento, né, o estudo comparativo, utilizando-se o hibisco sabidarifa versus captopril em pacientes hipertensos. Aqui um outro estudo, também de uma revista de alta relevância, que também mostrou, né, na realidade é uma meta-análise, que mostrou justamente a utilização do hibisco sabidarifa no controle da pressão arterial. E reparem vocês que é uma bela meta-análise de várias revistas, né, na realidade uma grande amostragem, onde de fato se comprova de novo o quanto o hibisco sabidarifa, né, tem um benefício importante em pacientes hipertensos. Então, o estudo simplesmente mostrou, olha que interessante, também comparando-se, né, ou igual demonstrou o estudo anterior, uma variação na pressão sistólica, né, nesse daqui, de 7,5. Então, reparem que dessa meta-análise, né, se a gente for verificar, uma média aqui de 7 estudos demonstraram um benefício, né, na pressão arterial. E, em contrapartida, quando a gente analisa, né, justamente o hibisco sabidarifa, né, na pressão diastólica, ele também demonstrou um grande benefício, ou seja, quando a gente analisa esse número aqui, é uma redução também. Então, os dois artigos, né, últimos que eu mostrei, ambos demonstrando uma grande eficiência do hibisco sabidarifa, até mesmo em comparação com uma droga sintética muito utilizada no controle da pressão arterial, como uma grande alternativa, ou melhor, como um grande aliado para os pacientes hipertensos. E a gente tem que saber que o paciente hipertenso precisa não somente de uma mudança no seu estilo de vida, um ajuste da sua dieta, mas também do auxílio de vocês, né, de você profissional da nutrição, para normalizar a sua pressão arterial, que não controlada causa grande malefício para a sua saúde. E aqui, né, eu trouxe também, tive a atenção, embora a gente saiba que o atleta, né, o profissional, né, o nosso paciente, o paciente de vocês do dia a dia, ele busca também fazer uma atividade física monitorada. E quando a gente fala monitorada, ele também deseja um suplemento, ele também deseja alguma dieta personalizada, ele quer algo único e específico para ele. E aqui eu tive todo um cuidado de trazer justamente uma revisão de vários fitoterápicos que têm atividade e estudos evidenciando essa efetividade de uso em praticantes de atividade física. E se vocês forem analisar, nós temos inúmeros fitoterápicos, né? Aqui nós temos o Panax Ginseng, que foi avaliado exatamente para melhorar, né, a capacidade aeróbica em um estudo, né, de 9 semanas, redução do lactato. Nós temos diversos estudos usando o mesmo Panax Ginseng, e reparem vocês, com diferentes dosagens, o que isso faz de importância, porque, óbvio, como nós falamos em prescrição de fitoterápicos de forma personalizada, obviamente o seu paciente vai responder de forma individual e provavelmente muitos se sentirão mal com uma dosagem de 1 grama e muitos ficarão bem satisfeitos e atenderão ao seu objetivo com uma dosagem única, exclusivamente de 400 miligramas. Então, em diferentes atividades físicas, um mesmo fitoterápico
com diferentes concentrações, demonstrando-se benefícios em diferentes períodos de tempo. Então, isso você, profissional, pode fazer para o seu paciente. E é isso que ele busca quando busca um profissional como você na área da nutrição. E aqui, mais para frente, nós também temos outros fitoterápicos que se demonstram beneficiar, né, com grande benefício para os profissionais, né, que praticam atividade física. O eurícoma, nós temos também capsaicina, nós temos também rhodiola rósea, né? Então, de uma maneira geral, a cafeína, né, que a gente também percebe, né, uma grande utilização dela, que vem da coffea arábica, o guaraná, o chá verde, a teobromina do cacau, né, o chá mate, né, de uma maneira geral, a erva mate, né, de uma maneira geral, ou Ilex paraguariensis, né, na realidade, a gente vê um grande benefício, inclusive para os praticantes de atividade física. Então, de uma maneira geral, vocês profissionais têm aí um grande arsenal para abrir, né, utilização. Olha o tribulus terrestre também melhorando aí a parte, né, cardiovascular, alguns estudos demonstrando isso, não somente sendo um grande precursor de testosterona, né, os outros benefícios que esse fitoterápico pode ter. A rhodiola rósea já bastante conhecida, bastante utilizada, não só para melhorar a fadiga, melhorar a energia juntamente com algum outro suplemento que vocês queiram fazer uso, normalmente uma rhodiola com uma teanina, normalmente uma rhodiola com uma cafeína, e aí várias associações sinérgicas vocês vão poder fazer na prática diária de vocês. Nós temos também o Cordyceps sinensis, né, melhorando aí a capacidade imunomodulatória desse seu paciente, diminuindo o estresse desse seu paciente. Então, são inúmeros benefícios que os fitoterápicos podem fazer para o seu paciente, seja ele um praticante de atividade física, seja ele um paciente com doença crônica não transmissível, porque vários pacientes de diferentes tipos irão procurar vocês na clínica de vocês. E aqui, né, fica sempre uma pergunta que normalmente a maioria dos profissionais fazem, né? Como prescrever e como associar? E é isso daí que nós, da pós-graduação, né, da FMU, estamos querendo proporcionar para você, profissional da nutrição. Um curso onde vocês vão poder se aprofundar e melhor entender como fazer essa prescrição, como eu vou associar fitoterápicos entre si para ter um sinergismo, para potencializar a ação e não só isso, para otimizar inclusive o tratamento do paciente que vem indicado de um profissional médico, né? Isso tudo vocês podem fazer. Melhorar a qualidade de vida das pessoas, acho que é um dos nossos maiores objetivos, nós que somos profissionais da área da saúde, é dar melhor qualidade de vida para esses pacientes, para que eles vivam cada vez mais e melhor. E isso eu acho que a conexão melhor nada mais é do que paciente, prescritor e farmácia magistral, porque a personalização só é concebida e atingida dentro de uma farmácia de manipulação. E, obviamente, na farmácia de manipulação é imperioso depender, né, sempre ter a prescrição de um profissional habilitado. Ele tem que ter o aprofundamento, o conhecimento ideal do que ele realmente está prescrevendo. E nada melhor do que fazer curso, se capacitar. Então, venha se capacitar conosco aqui na FMU.